minutos falando em educação. Vocês viram a treta nas redes sociais da secretária estadual de educação com a secretária, ex-secretária estadual de educação, Socorro Batista, e Cláudia Santa Rosa, trocando farpas pelo Instagram. Cláudia Santa Rosa postou um vídeo na sua conta pessoal no Instagram falando que o problema da falta dos professores em sala de aula continua prejudicando os alunos. A gente tem um trechinho aí desse vídeo da ex-secretária de Educação, professora Cláudia Santa Rosa. Olha, quando crianças ainda em processo de alfabetização ficam por meses sem professora, é possível compreendermos as causas da nossa miséria educacional. É exatamente isso que vem ocorrendo na escola onde eu trabalho e desde o início do ano letivo. Não sabemos mais a quem recorrer, considerando que o Ministério Público já foi acionado, e deixamos aqui o registro. Se alguém tiver alguma ideia, deixe aqui, por gentileza, nos comentários. Pois é. Aí sabe quem foi para os comentários? Quem foi lá na rede social da Cláudia Santa Rosa comentar? A secretária estadual de Educação, Socorro Batista. E ela colocou o seguinte: se a senhora assumir a sala de aula para a qual foi concursada, o problema estará resolvido. A senhora faz o que na escola que não assume uma sala de aula? Aí a Cláudia Santa Rosa respondeu, viu, gente? Socorro Batista, não vou lhe responder à altura porque compreendo o seu desespero pelo acúmulo de problemas. Mas o comentário de Vossa Excelência revela a dificuldade que o governo enfrenta de garantir eficiência nos serviços básicos. No aguardo das providências, senhora secretária. E a secretária foi lá para a tréplica. Não é? É tréplica, não é isso? Insisto, você faz o que na escola? Você não fez concurso para as séries iniciais? E aí continua a treta. A troca de farpas continua entre as secretárias. Cláudia Santa Rosa responde: Socorro Batista, senhora, acabe com a função de coordenação pedagógica que vou pensar na sua proposta. Antes disso, sugiro que a senhora retorne à escola as professoras dos últimos concursos que vocês tiraram de sala de aula e as presentearam com birôs na burocracia. Nunca vi tanto desserviço. Não pense que me intimida com esse tipo de comentário. Não me curvo à pedagogia do chicote que pensei ter ficado no passado. Encerro essa conversa por aqui. Fiz um vídeo elegante, mas a senhora deseja provocar e o meu estilo é outro. Lamento pelo RN. Não parou por aí não, viu? A secretária estadual continuou lá no Instagram de Cláudia Santa Rosa. Colocou o seguinte: mas ex-secretária, eu estou exatamente querendo isso, que os concursados para a sala de aula exerçam a docência. Deixem a coordenação pedagógica para os especialistas. Me ajude, ex-secretária. Comece pelo exemplo, pois bravata não leva ninguém a lugar nenhum. Cláudia Santa Rosa mais uma vez voltou a responder. Olha só, né? A treta tá feia, viu? Daqui a pouco termina o programa. Os seus comentários, dizendo aqui para Cláudia Santa Rosa, para Socorro Batista, os seus comentários são tão pobres que fica difícil conversar. A senhora desconhece a legislação da gestão democrática e mistura coordenação pedagógica com suporte. E aí, enfim, eu não vou ficar lendo não, porque o assunto... Ainda não acabou, não? Não, ainda não acabou, ainda teve mais respostas. Continuidade. Para vocês verem como é que está o nível da discussão sobre a situação da educação no Rio Grande do Norte, né? A discussão ganhou ali um embate pessoal na rede social entre secretária e ex-secretária. Nós convidamos a secretária estadual de Educação, professora Socorro Batista, para vir aqui ao 12 em ponto, para falar sobre esse problema da falta dos professores, para falar sobre esse embate com a ex-secretária Cláudia Santa Rosa, que já esteve aqui nessa bancada, inclusive fazendo essa mesma reclamação, mas a secretária Socorro Batista não aceitou o nosso convite.
Olha, eu não vejo nada demais essa discussão, eu não vi baixaria, não vi descambar para uma situação. O questionamento, nós estamos diante de duas pessoas que entendem da educação. Cláudia Santa Rosa, especialista, conhece, já foi secretária de Educação do Estado, fala com propriedade. Agora, a secretária, Cláudia, cobra bastante essa questão dos professores. A secretária fez uma cobrança a ela, você faz o quê? Ela não respondeu. Ela não respondeu. Acho que ela poderia ter respondido sem entrar muito nessa questão de discussão pessoal, mas ela poderia ter respondido. E a secretária discute essa situação sem também responder o que vai fazer. Ou seja, as duas estão erradas, porque o problema termina essa discussão toda e o problema continua. E o problema continua. Nem a secretária respondeu como vai resolver o problema da falta de professores, nem a ex-secretária diz como é que seria para resolver o problema. Né? Ela diz que é coordenadora, no caso. Coordenadora pedagógica. Coordenadora pedagógica. Há esse amparo para isso, para ela ficar na coordenação e não ir para a sala de aula, enfim. Agora, mas eu acho que não é esse. Mesmo Cláudia Santa Rosa deixando a coordenação pedagógica da escola e voltando a ser uma simples professora de sala de aula, não resolve o problema, como disse aqui a secretária. Não resolve, mas dá o exemplo, como disse a secretária Socorro, né? Eu acho o seguinte, essa discussão... Mas o problema não é só de exemplo, é falta mesmo de professores. Bom, óbvio, mas como ela está cobrando, o raciocínio seria esse. Então ela mesma deu o exemplo, estou aqui saindo desta função e voltando para a sala de aula. Não estou dizendo que está certo ou errada, até porque eu acho que a gente não entende aqui dos meandros aí dessa administração técnica dessa questão da educação. Então a gente não pode nem entrar nesse mérito, né, que elas estão discutindo aí com relação a cargo tal e etc. Eu acho um desserviço uma discussão dessa nas redes sociais. Eu acho que se a secretária Socorro está incomodada com o que diz Santa Rosa, a ex-secretária de Educação, que ela vá à imprensa, procure a imprensa e esclareça. Eu acho que esse seria... E não na conta pessoal da secretária. Deixa a secretária falar, é a opinião dela, ela está ali. Agora, eu acho que Socorro poderia ir à imprensa e questionar a Santa Rosa na imprensa, né? Esses questionamentos que ela fez aí que não foi respondido. O convite, né, aqui para o 12 em Ponto permanece de pé, para que a secretária estadual de Educação venha aqui, né, para conversar com a gente sobre a situação da educação do estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que é o ambiente correto para a secretária esclarecer qualquer questão relacionada à falta de professores, que é uma questão seríssima. Atrapalha, obviamente, né, todo mundo sabe, diretamente o aprendizado, né, das crianças e adolescentes aqui do nosso estado. Então é um problema que deve ser resolvido e que deve ser cobrado. Acho que Cláudia Santa Rosa está correta em fazer a cobrança, assim como Socorro também está correta em cobrar de Cláudia Santa Rosa que ela dê o exemplo, né, se for o caso. Então eu acho apenas que a discussão é válida, é uma discussão que é um tema muito importante e fundamental na educação, mas que ele deve ser feito no ambiente correto, que junto à imprensa, que é o próprio ali no site do governo também, de repente uma matéria com alguma explicação. Enfim, acho que as explicações devem ser cobradas e devem ser dadas. Eu acho que a secretária Socorro Batista, ela cometeu um equívoco quando se utilizou das redes sociais para tentar, de alguma maneira, atacar a ex-secretária Cláudia Santa Rosa, que fez uma cobrança legítima. Eu não vi nada demais na cobrança dela. Agora, quando você desce um pouco ali do salto para entrar num jogo, numa discussão que não, como tu lhe colocou, que não tem fruto nenhum, qual é o resultado dessa discussão? Qual é o troféu dessa briga? Nenhuma. Que é legítimo cobrar, e hoje quem é secretária é Socorro. Ela que tem que dar respostas à população porque ela está no cargo público. Então, assim, eu acho que o caminho não era esse. A discussão ela é importante, ela é necessária, mas não dessa forma. Não nesse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa de resposta, de solução. A gente precisa, inclusive, do exemplo da ex-secretária, se for necessário, que ela dê o exemplo. Entendeu? Verdade, mas eu só acho que o final é que ficou sem conclusão nesse aspecto, porque não vejo nada demais da secretária ter ido. Eu acho até que o fato dela ter entrado no perfil lá, nos comentários da ex-secretária Santa Rosa, demonstra respeito, não vejo de outra forma. Ela é a atual secretária, foi lá para discutir um assunto. Só acho que terminamos sem conclusão nem de um caso nem de outro. Isso. Nem de uma situação nem de
outra, mas o fato dela discutir, debater um tema, debater com a ex-secretária, não vejo nada demais, não descambou para a questão pessoal nem baixaria. Acho que o que faltou foi cada uma dizer, o meu exemplo é esse, o seu, eu vou fazer assim. A secretária dizer como está e como vai conduzir. E aí, secretária dizer o que é que o concurso, já que ela foi cobrada pelo concurso, fez o concurso para tal situação, estou trabalhando assim tantas horas, nada demais. Não vejo nada demais. A gente está tratando de serviço público.